Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa disciplina de Teorias da Administração. Aqui quem fala é o professor Ricardo e a gente vai dar continuidade ao conteúdo que vem sendo ministrado, que é toda a evolução da teoria administrativa para os cursos de Ciências Contábeis e Administração da Faculdade Vale do Pajeú. Hoje a gente vai falar sobre a teoria comportamental. A gente já falou sobre diversas outras abordagens, a última delas foi a teoria burocrática de Max Weber, e agora a gente vai falar sobre a teoria comportamental e os diversos autores que compõem esse filão de estudos que remetem ao estudo do comportamento das pessoas dentro das organizações. Antes da gente começar, novamente eu faço uma reflexão, né? Você acredita que seu comportamento é fruto da sua vontade? É interessante como muitas vezes a gente acha que está se comportando de uma forma ou outra, crente que isso parte da nossa própria vontade, né? Mas termina que a gente assume tantos papéis em tantas organizações, familiares, profissionais, culturais, religiosas, que termina que muitas vezes o nosso comportamento não reflete mais o que nós somos, mas sim, devido à correria e o envolvimento com diversas atribuições, atividades, termina que nosso comportamento vira uma resposta à influência do meio ou ao próprio comportamento daqueles que nos cercam. Então, é sempre interessante essa pergunta, porque tem muita gente que acha que está se comportando como gostaria ou como deveria, mas termina que nada mais está do que respondendo aos estímulos do meio onde está inserida. Façam essa avaliação. Bom, ainda é possível a gente também fazer aquele caixe, né? Aquela situação, vamos nos situar, né? Dentro da evolução da teoria. Vejam que a gente dá um salto, porque a gente já falou sobre a administração científica, a teoria da burocracia, que foi a última aula que nós tivemos, a teoria clássica, falamos sobre a teoria das relações humanas, e agora a gente chega na teoria comportamental. A gente dá um salto temporal, mas tudo está sendo pensado para que seja transmitido da maneira mais didática possível, e por isso algumas teorias estão ficando para depois, como a estruturalista, sistemas, sociotécnica, neoclássica, para a gente poder manter uma linha de raciocínio mais clara. Então, a gente está desrespeitando a linha cronológica, mas é por uma boa causa, tá certo? Então, a nossa aula de hoje ela se situa na década de 50, final da década de 50, certo? Iníciozinho da década de 60, ok? E aí a gente começa com uma comparação entre a teoria humanística, certo? Das relações humanas, e a comportamental, que é a que nós vamos trabalhar agora. A teoria humanística, ela enfatizava as pessoas e os grupos sociais, né? Então ela já ia contra aquelas teorias mais antigas, digamos assim, como a teoria científica ou a clássica, que focava muito mais no trabalho, nos processos. E também o nível de produção, de acordo com a teoria das relações humanas, ele era resultante da integração dos indivíduos no contexto social, né? Foram feitos diversos estudos, a experiência de Hawthorne mostrou a influência da integração social sobre a produtividade, a forma como as organizações e os grupos informais surgiam dentro da estrutura formal da empresa, e tudo isso gerou essas conclusões. E aí, nesse caso, naquele momento, abriu-se, então, dois novos horizontes na TGA. A organização depende das pessoas e o novo papel do administrador, que é comunicação, papel de liderança, de motivar e conduzir as pessoas. Já na abordagem comportamental, na teoria comportamental, que é uma herança da teoria das relações humanas, que foi a primeira vez, digamos assim, que nós vimos os autores voltarem os olhos para as pessoas dentro das organizações. Então, a herança da teoria das relações humanas, que é a teoria comportamental, ela aplicou os conceitos de comportamento social para o comportamento organizacional, ou seja, trazendo aqueles estudos de comportamento do homem em todos os meios para dentro do meio empresarial organizacional. Ao invés de adaptar o ser humano à máquina, passou a pensar o inverso. E pesquisas da época confirmam a grande influência do fator humano nas organizações. Confirmaram, né,
a influência do fator humano, que hoje permanece também dentre os estudos mais recentes. As estruturas convencionais, elas vão reduzindo a motivação do funcionário, é uma das premissas da teoria comportamental, na medida em que a gente já comentou aqui a diversidade de papéis que nós assumimos, e isso vai consumindo, digamos assim, a nossa energia, a nossa motivação, nosso engajamento. O pressuposto da teoria comportamental é o seguinte: administrar é fazer as coisas por meio das pessoas, né? Por intermédio das pessoas. Logo, o administrador ele vai ter que conhecer os mecanismos motivacionais para dirigir essas pessoas. Então, se você é um administrador, gestor de alguma organização, saiba que você não vai trabalhar sozinho. Saiba que ninguém vai trabalhar sozinho e que você vai precisar das pessoas para atingir as suas metas, os seus resultados pretendidos. E essas pessoas vão responder a seus estímulos de uma forma mais ou menos interessante para você ou para a empresa, a depender do conhecimento que você tem sobre como a mente de cada uma delas funciona. E essas teorias, então, elas trazem essa preocupação com o ser humano, trazem essa preocupação com o trabalhador, com o seu psicológico, mas não se enganem também, não vamos romantizar demais, porque tudo está sendo pensado de modo a incrementar a produtividade, tornar o trabalhador mais adequado àquilo que ele tem que fazer. E a gente já sabe que o final dessa discussão sempre vai desembocar numa maneira mais eficiente de gerir as organizações. E aí, então, a gente vai precisar contextualizar, tá? Também essa teoria para que fique bem claro de onde ela vem, quais são os pensamentos, porque como a gente sempre fala nas aulas de teorias da administração, perdão, toda teoria surge dentro de um contexto, pautada num paradigma, numa visão de mundo, tentando responder anseios da sociedade naquela época. E aqui a gente não vai desmerecer nenhuma teoria achando que ela já é óbvia ou então é inadequada, porque cada teoria teve uma larga contribuição para o pensamento administrativo atual, moderno. Então, o abandono das posições normativas e prescritivas, perdão, das teorias anteriores, né? Que é uma posição normativa prescritiva, é aquela que já chega com o modelo pronto, que já chega com os critérios prontos, com as avaliações prontas, com os métodos todos preparados e não considera nada mais incremental, vamos dizer assim, o que possa emergir dentro do contexto. Parece que tudo já está muito bem colocado. E aí, nesse contexto de abandono dessas posições, surge a adoção das posições mais explicativas ou descritivas, ou seja, que se pautam no momento, na verificação do que está acontecendo e na tentativa de explicar esse comportamento que está sendo apresentado pela pessoa em questão, pelo grupo em questão. O tema é atualíssimo. Hoje, mais do que nunca, se dá ênfase ao comportamento humano dentro das organizações e a isso a gente chama de comportamento organizacional. Existem disciplinas em administração que tratam disso e a gente sabe que a organização em si, ela não se comporta. E a gente, para falar sobre comportamento organizacional, a gente precisa falar sobre modelos de gestão e comportamento humano, comportamento do trabalhador, ok? E aí a gente parte, então, também para uma contextualização no sentido de reafirmar aqui a importância que o surgimento do setor de serviços teve para impulsionar esse tipo de estudo da teoria comportamental. Porque o que acontece é o seguinte, até então, o que se tinha, até a década de 50, o que se tinha eram organizações tradicionais onde a atividade era fabril. Uma organização complexa, tradicional, até a década de 50, eram fábricas. O setor de serviços começou a ganhar força a partir da década de 50. Então, todos os pensamentos administrativos não precisavam levar em consideração o contato direto com o cliente, certo? O chão de fábrica não falava com o cliente. E aí, quando o setor de serviços começou a surgir, então foram surgindo também, junto com isso, e com essas organizações, diversos embates entre funcionário e empresa, entre cliente e funcionário, cliente e empresa. E, por isso, esse contato direto promoveu, esse contato direto, né, com o cliente, promoveu
uma urgência, uma necessidade, uma demanda de tentarmos melhorar o comportamento, adequarmos o comportamento, estudarmos o comportamento dos colaboradores. Isso, obviamente, impulsionou esse enfoque comportamental, atrelado à explosão do setor de serviços, ok? Então, para deixar bem claro, não se tinha tanta preocupação antes, porque nunca tinha ocorrido essas situações em larga escala, né? De contato direto com o cliente, como as fábricas eram as organizações, vamos dizer, base da sociedade até o momento. A partir do momento em que, então, rompeu-se com isso e organizações prestadoras de serviço ou os próprios prestadores de serviço começaram a surgir no mercado, então o contato com o cliente foi gerando novas situações que precisavam ser estudadas. E aí, então, a gente tem alguns fundamentos da teoria comportamental. Partindo do comportamento individual para estudar o comportamento organizacional e também levando em conta o estudo da motivação do homem, ok? Tudo aquilo que motiva a ação do homem. Daí o conceito de motivação. Se a gente dividir, já pega logo essa deixa conceitual, né? Os autores verificaram que o administrador precisa conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o comportamento humano e utilizar essa motivação humana como um meio muito forte para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. Ou seja, conhece o homem e suas motivações e você vai conseguir influenciá-lo, gerenciá-lo, certo? Era essa a premissa da teoria comportamental. E aí a gente começa a falar da teoria comportamental a partir da análise motivacional, né? A análise da motivação humana, com alguns teóricos. Duas teorias extremamente conhecidas, duas pesquisas que se tornaram muito conhecidas e basilares na teoria comportamental foram a hierarquia das necessidades e os fatores motivacionais e higiênicos, certo? A hierarquia das necessidades diz o seguinte, que a motivação do homem ela pode ser entendida em níveis, certo? Em níveis que formam uma pirâmide. E cada nível dessa pirâmide representa um grupo de necessidades que o ser humano precisa atender, certo? Já os fatores motivacionais ou higiênicos observa quase que da mesma forma, sem fazer a pirâmidezinha e tal, mas entendendo que eu posso dividir fatores ou aspectos da motivação humana em grupos que precisam ser trabalhados de maneira diferente de acordo com o modelo de gestão. A gente começa falando sobre esse cara aí, o Abraham Maslow, né, que foi um dos teóricos, ele foi, porque já não está mais entre nós, mas é um dos caras mais comentados em estudos sobre o comportamento humano, em estudos sobre a motivação, não só em administração, como em outras ciências também. Ele criou essa teoria da hierarquia das necessidades, certo? Que perdura até hoje. Essa imagem até faz algum acréscimo, né? Colocando a internet e a bateria como necessidades humanas básicas hoje em dia, né? A galera brinca muito com essa mudança da sociedade, porque Maslow criou a pirâmide dele numa época diferente da nossa. Então, as necessidades básicas do homem naquela época eram diferentes das que temos hoje. Aí dá para fazer esse tipo de atualização, de adequação. E aí a gente tem, então, a hierarquia das necessidades, certo? Começando das mais baixas até a mais alta, isso é num tom de base ao topo mesmo, tá? Para explicar melhor, não quer dizer que uma vai ser mais importante que a outra, porque a gente tem necessidades primárias que estão mais na base da pirâmide e necessidades secundárias que estão mais no topo. Sem atender às necessidades primárias, a gente não chega até o topo dessa pirâmide, tá? Por isso essa seta ilustrando a indicação de que é uma subida. A gente começa com as necessidades agrupadas como fisiológicas, que são as necessidades de se alimentar, de descansar, de se abrigar, ou até mesmo necessidades sexuais, porque são inerentes à fisiologia humana. Nós temos a necessidade agrupada como as necessidades de segurança, ou seja, de proteção contra perigos, doenças, incertezas, o desemprego. Então, a gente tem essa necessidade também agrupada dessa forma. Temos as necessidades sociais,
de relacionamentos, né? No caso de amizade, aceitação, afeição, compreensão, consideração, mas a partir dessas necessidades sociais até a última de autorrealização, já são as necessidades secundárias, certo? Fisiológica e segurança, necessidades primárias. Sociais, estima e autorrealização, secundárias. Ok? A gente divide assim porque dá o tom de que essas duas primeiras categorias elas são inerentes a gente não tem nem muita influência psicológica sobre elas. É física mesmo. Já as demais não, entra um aspecto mais psicológico, subjetivo, certo? Então, as necessidades de estima são as necessidades de satisfação do próprio ego, orgulho, status, prestígio, respeito próprio, reconhecimento, confiança, o progresso, né, o desenvolvimento, a própria apreciação e admiração por parte daqueles que convivem conosco, a admiração daqueles outros que nos cercam e atuam conosco nas organizações. E, por fim, a de autorrealização, que é a necessidade de se autodesenvolver, de conquistar, de chegar à excelência, desenvolver competência, expertise, né? Que nesse caso seria ser bom em alguma coisa, especialista em alguma coisa, desenvolver um conhecimento muito forte sobre algo. Esse tipo de realização está muito presente no perfil do empreendedor. E aí, então, a gente tem a pirâmide, vamos dizer assim, né, propriamente dita, com todos os seus níveis, como vocês estão vendo aí, e em cada um desses níveis o agrupamento dessas necessidades. Então, o homem, para Maslow, se motiva para preencher, atender essas necessidades, começando das fisiológicas até chegar na autorrealização, lembrando sempre que a necessidade mais baixa, se não for atendida, não vai propiciar o atendimento daquelas que estão mais acima, ok? Uma outra teoria muito interessante, também parecida com a de Maslow, é a teoria dos dois fatores, certo? De Frederick Herzberg, esse cara que entendia a mente humana e a motivação humana a partir de dois grupos, certo? Distintos de fatores, mas que se relacionam. Inclusive, dá para fazer uma relação até com a própria teoria de Maslow. E o que é que ele dizia? Que existem dois grupos de fatores para influenciar a motivação humana. O primeiro deles são os fatores higiênicos, tá? Ou aqueles que são extrínsecos, estão fora do indivíduo. Eles são localizados no ambiente, que geralmente é um ambiente de trabalho, as condições de trabalho dentro das quais as pessoas vão desempenhar suas atividades, e fogem do controle do funcionário porque não dizem respeito às suas decisões, ou o funcionário tem pouca influência sobre eles, né? Esses fatores higiênicos. E aí, nesse caso, os fatores higiênicos, quando eles são ótimos, ou seja, quando eles são muito bem avaliados, eles só servem para evitar a insatisfação. Então, por melhor que eles sejam, certo? Por melhor que seja a percepção do trabalhador acerca dos fatores que o cercam, os fatores higiênicos, no máximo isso vai evitar a insatisfação do empregado. Não causa satisfação, somente evita a insatisfação, certo? Do outro lado, vocês têm aí os fatores motivacionais, que são os fatores intrínsecos, ou seja, estão muito mais dentro do indivíduo, ok? E esses aí estão relacionados ao próprio conteúdo do cargo, a natureza das tarefas que eles desempenham. Esses fatores, esses daí estão sob o controle do indivíduo, ou seja, toda a percepção dele acerca daquilo que ele faz, no caso, certo? E nesse caso, quando esses fatores motivacionais eles são muito bons para o indivíduo, eles sim provocam a satisfação, certo? Então, os fatores externos evitam a insatisfação e os fatores internos promovem a satisfação. Entendido? Aí a gente tem para ilustrar alguns exemplos, certo? Fatores higiênicos dizem respeito ao contexto do cargo, né? A tudo que cerca o indivíduo, como a pessoa se sente em relação à empresa. Diz respeito a condições do trabalho, a administração da empresa, os salários, relações com seu supervisor superior e os benefícios e serviços sociais. Já os fatores motivacionais, que são aqueles que podem provocar a satisfação, tá?
dizem respeito ao conteúdo do cargo e à maneira como a pessoa se sente em relação ao cargo que ocupa, tá? Aí, nesse caso, é o trabalho em si, o sentimento de realização, de reconhecimento, de progresso, de responsabilidade. Se a gente pegasse a teoria de Maslow, a pirâmide de Maslow, e fizesse uma comparação com esses dois fatores, esses dois grupos de fatores, dá para entender que as necessidades primárias que Maslow coloca, a necessidade fisiológica de segurança, elas estão muito mais atreladas aos fatores higiênicos, certo? Analisando tudo que foi dito, enfim, fazendo as leituras necessárias, você consegue associar necessidades primárias, a base da pirâmide de Maslow, aos fatores higiênicos ou extrínsecos de Herzberg. E se você pega as necessidades secundárias de Maslow, ou seja, os três últimos níveis da pirâmide mais altos, eles estão muito mais relacionados aos fatores motivacionais de Herzberg. Então, você pegar a pirâmide de Maslow, as duas primeiras categorias são os fatores higiênicos que têm relação. E as três últimas ou mais altas são os fatores motivacionais de Herzberg. Herzberg ainda coloca o seguinte, que a gente pode provocar uma mudança no comportamento e na motivação do funcionário a partir de dois tipos de enriquecimento do cargo, né? E o que seria esse enriquecimento? Um aumento na complexidade ou uma mudança nas características desse cargo que esse indivíduo ocupa, certo? Eu posso fazer isso na vertical, que é quando Herzberg coloca que existe uma maior profundidade naquilo que é feito, ou seja, para enriquecer esse cargo, eu posso automatizar ou atribuir as tarefas mais simples para outras pessoas e as mais elevadas para quem está mais acima no nível da hierarquia. Então, eu consigo mexer com essa motivação do homem nesse sentido vertical. E caso eu não possa, né, fazer esse tipo de mudança, eu posso trabalhar a motivação dele de maneira horizontal, mexendo com a carga horizontal do trabalho, ou seja, dando mais amplitude para o trabalho dele, situando ele em algo que é maior do que o que ele percebia. Então, eu posso incluir no trabalho dele um pré-trabalho e um trabalho posterior. Então, isso vai provocar uma mudança no comportamento do colaborador. É tirar um pouco da alienação do indivíduo, para ele entender qual é o seu lugar e saber que tem outras pessoas trabalhando com ele, tem outros trabalhos que precisam ser feitos, e eu posso mexer tanto na hierarquia quanto na amplitude da função que ele ocupa, tá certo? Aí a gente chega aos estudos da teoria X e Y, e foi pensada por Douglas McGregor. Nesse caso, o que é que ele via? Essas ilustrações aí são bem para remeter modelos de gestão, porque a teoria X e Y implica isso. A forma como você enxerga as pessoas determina a forma como você vai gerir a sua organização. E esse rapaz aí que está cochilando seria um indivíduo da teoria X, enquanto que esse outro acelerado aí seria na teoria Y, certo? A teoria X, ela parte dos princípios mais clássicos da administração, ela trava muito mais o indivíduo, porque percebe esse indivíduo como um cara mais preguiçoso, um cara que só se movimenta pelo dinheiro e que, se você não ficar no pé dele, se você não tiver um modelo de gestão mais rígido, mais firme, engessado, mais reto, objetivo, esse cara não vai trabalhar. Então, entende-se que a motivação para o trabalho aí necessita de um modelo de gestão muito mais, vamos dizer assim, autoritário, mais presente e rigoroso, mais controlador, vamos dizer assim. Porque a teoria X força as pessoas a fazer exatamente aquilo que a organização pretende, independentemente das suas opiniões ou objetivos pessoais, porque se pensa que essas pessoas aí não querem nada com a vida, ok? Na teoria Y, não. Aí a gente já olha para um ser humano muito mais autodidata, autocrítico, automotivador. É aquele cara que já tem objetivos mais bem traçados e alinhados com a proposta da organização. Então, a teoria Y acredita mais no ser humano, vamos dizer assim, para o trabalho. E aí administrar é um processo de criar oportunidades para liberar o potencial rumo ao autodesenvolvimento das pessoas. Então, são duas formas de você enxergar os indivíduos e suas motivações e duas formas de você conseguir responder
a esses comportamentos organizacionais. Aí a gente, então, pode fazer essas comparações, certo? O comportamento com o estilo de gestão. Na teoria X, pessoas indolentes e preguiçosas, sem ambição, faltam ao trabalho, resistem às mudanças e sua dependência deixa elas incapazes de se autocontrolar e ter uma autodisciplina. Aí o que é preciso? Uma administração sendo uma forma de dirigir os esforços. Essas pessoas têm que ser persuadidas ou motivadas, muitas vezes pelo dinheiro, e por isso a gente deve ficar muito mais próximo a elas e com regras e rédeas curtas, vamos dizer assim. No caso da teoria Y, as pessoas gostam de trabalhar, gostam de atividades, não são passivas, têm motivação e potencial de desenvolvimento, aceitam, buscam novas responsabilidades e têm imaginação e criatividade. São os funcionários ideais, né? Vamos dizer assim. Nesse caso, a administração ainda continua como um processo de dirigir não só os esforços, mas o comportamento delas em direção aos objetivos. Eu pego essa galera muito boa para trabalhar e tento alinhar os objetivos delas com os objetivos da própria organização. E aí a tarefa da administração vai ser criar condições para que eles possam desenvolver suas plenas capacidades. Ok? Os 4 sistemas de Likert. Francis Likert é um outro pensador também muito conhecido. A cara dele aí é meio fechada e tal, mas esse cara deu uma grande contribuição quando ele começou a analisar os modelos de liderança e de gestão que vão motivar as pessoas ou interferir no comportamento delas, certo? Ele criou esses 4 sistemas, vamos dizer assim, criou ou não, né? Ele traçou, modelou esses 4 sistemas aí de acordo com essas variáveis do processo decisório, sistema de comunicação, relações interpessoais, recompensas ou punições, e encaixou as categorias de cada, as características, perdão, de cada categoria dessa, modelando e criando, então, 4 sistemas de administração, sistemas de gestão. Tem o sistema autoritário coercitivo, e o processo decisório é centralizado na cúpula, é um sistema de comunicação precário, geralmente só vertical e descendente, para dar ordens para as pessoas. Relações são vedadas porque são consideradas prejudiciais e recompensas e punições disciplinares acontecem porque civismo e obediência cega. É desse jeito que as pessoas são geridas e esses são os comportamentos esperados. O sistema autoritário benevolente ele muda um pouquinho do autoritário coercitivo, vamos dizer assim. Ele é centralizado com alguma delegação, ainda tem um sistema de comunicação precário, onde a comunicação parte de cima para baixo, com raros momentos partindo de baixo para cima na hierarquia. São toleradas as relações interpessoais, mas se entende que a organização informal é uma ameaça para a instituição e tem menor arbitrariedade, ou seja, não busca essa obediência cega, essas punições extremas, vamos dizer assim, mas acaba que também apela muito para recompensas somente salariais. Num sistema consultivo, a gente já tem um ambiente bem melhor. E aí, nesse caso, existe a consulta no processo decisório, permitindo a participação, a delegação. Há um fluxo vertical e horizontal de comunicação, ou seja, na hierarquia e nos departamentos, dentro dos departamentos, né? Há uma certa confiança nas pessoas e, por isso, o relacionamento até é permitido. E as recompensas são também sociais, não só materiais, e evita-se a punição. E, por fim, o sistema participativo, que é o outro lado, né? Vamos dizer assim, a gente vai melhorando, se dá para falar assim. Lembrando que esses sistemas foram pensados para quê, gente? Eles foram pensados para que a gente pudesse compreender como a organização se comporta, tá certo? A partir de suas características. E aí dá para a gente poder traçar modelos de gestão ou adequações bem melhores quando existe esse autoconhecimento sobre que tipo de administração eu tenho. E aí esse participativo, esse sistema participativo, ele já é mais descentralizado, onde a cúpula vai definir as políticas, mas vai controlar os resultados, ou seja, delega as ações, cada pessoa tem, pessoa, departamento, função tem seus objetivos a cumprir, e a cúpula vai só controlando todo esse processo. Tem um sistema de comunicação eficiente, básico, não fica muito preso a hierarquias, a departamentos. Trabalho em equipe com participação e envolvimento é estimulado
E existem as recompensas sociais e materiais e não fala-se em punição, ok? Uma menção honrosa a essa teoria do reforço, essa teoria de Skinner, tá? É uma teoria muito interessante porque ela modelou, talvez, a criação de muitas pessoas que vão assistir essa aula. Essa imagem aí é icônica porque parece que a gente faz isso hoje nas organizações, vocês vão entender por quê. Primeiro, vocês têm que entender, digamos assim, o que é o reforço que Skinner fala. Ele diz o seguinte, que o comportamento vai ser controlado pelas consequências deste comportamento. Então, as pessoas não fazem o que fazem porque pensam, mas porque estão respondendo a uma consequência. Como eu sei o que vai acontecer se eu fizer isso, ou eu faço ou eu não faço. Eu já sei como é que eu vou me comportar com base na consequência do comportamento. O comportamento ele é aprendido por meio de experiências negativas ou positivas. Então, tem muito a ver com a criação, né, que a gente já deve ter recebido, ou conhece gente que recebeu esse tipo de criação. Olha, fica quieto, não faz isso, faz aquilo, e aí vem uma consequência que é positiva ou negativa. Então, eu já sei como me comportar por conta da experiência que eu já vi de alguém ou que eu mesmo sofri. Dois aspectos são básicos, o reforço e a punição. A gente vai explicar cada um deles mais adiante. O reforço ele pode ser positivo, que é quando tem uma recompensa pelo comportamento desejado, tá certo? É tipo, você dá um doce quando uma criança se comporta da forma como você queria. A gente está comprando esses comportamentos, nós somos comprados desde criança, né? O reforço pode ser negativo também, quando eu não dou nada, mas pelo menos eu tiro uma consequência desagradável quando ocorre o comportamento desejado, ou seja, aquele pai que chega para o filho, bota o cinto em cima da mesa e fala, vai, come isso aí. Aí quando ele termina de comer, o pai vai e tira o cinto e guarda. Não ganhou nada, mas também, né, não teve, vamos dizer assim, uma consequência desagradável. A punição é exatamente causar uma condição desagradável para eliminar um comportamento indesejado. Então, percebam, os reforços estão para incentivar comportamentos desejados. A punição é para cortar um comportamento indesejado. E isso tem que ficar muito claro na mente de quem está gerindo uma empresa ou quem está criando um filho, por exemplo, para não confundir a cabeça daquele que está tendo um comportamento reforçado ou não. E a extinção é a suspensão de um reforço para extinguir o comportamento. É você deixar de reforçar o comportamento para que ele não aconteça mais, tá certo? Então a pessoa perde o costume de alguma coisa porque não tem mais o reforço no final das contas, tá certo? Esquemas de reforço, ou seja, eu posso caracterizar esses reforços de acordo com o tempo que leva, a maneira como é feito, os intervalos, enfim. Um reforço contínuo é aquele que o comportamento desejável ele é reforçado toda vez que se manifesta. Então, toda vez que uma pessoa acerta, eu vou lá e faço o reforço. Um reforço intermitente é aquele que acontece de vez em quando, ou então em intervalos de tempo, mas não toda vez, ok? O intervalo fixo de tempo é aquele onde eu já sei que de tempos em tempos pré-estabelecidos eu tenho que fazer o reforço. E o variável é que ele vai acontecer de maneira imprevisível, muitas vezes com base no comportamento acontecendo ou não. A gente vai explicar e vai dar exemplos de cada um deles mais adiante. E os esquemas também se dividem em proporcional fixo e proporcional variável. No proporcional fixo, as recompensas são dadas após um número fixo ou constante de respostas. Então, eu preciso ter uma sequência de comportamentos já definida para que eu dê o reforço para aquele tipo de comportamento. E num proporcional variável, as recompensas vão variar de acordo com o comportamento e não o intervalo de quantidades ou de tempo. Tá certo? Vai depender mesmo do comportamento do indivíduo, a variação do comportamento dele. Aqui a gente tem exemplos para caracterizar. Olha, o reforço contínuo provoca um aprendizado rápido, mas de curta duração e pode ser considerado um elogio. Um elogio é um exemplo de um reforço contínuo. Toda vez que faz, eu vou lá e elogio, mas o elogio tem um efeito curto. Passou ali, acabou, talvez não permaneça o comportamento. O intervalo fixo
O desempenho é mediano, irregular e de curta duração. Por exemplo, os pagamentos semanais. O pagamento é um reforço que eu faço quando há o comportamento desejado, tem um desempenho mediano, né, influência sobre o comportamento da pessoa, mas é de curta duração, porque assim que o pagamento acaba, a pessoa já vai querer outro, então vai ter que ter um novo pagamento. Ela precisa saber que vai ser paga para se comportar da maneira que o gestor quer. O intervalo variável, ele tem um desempenho mais forte e estável e de longa duração. Nesse caso, perguntas surpresas. Em sala de aula, eu posso estimular um comportamento mais alinhado com o que eu penso, quando eu já determino que, olha, de tempos em tempos eu vou pegar alguém aqui para fazer alguma pergunta, por isso é importante que vocês prestem atenção. Como não sabem quando essa pergunta virá, todo mundo fica ligado. Então, isso provoca um desempenho mais forte e estável e dá uma longevidade maior, digamos assim, para o comportamento desejado. Proporcional fixo, o desempenho é forte, estável e atingido rapidamente, mas é de curta duração. Por exemplo, plano de incentivo por produção. Quando você faz algum tipo de pagamento extra, não que é exigido por lei, mas um extra mesmo por produtividade. Então, o seu grupo de trabalhadores foi lá e conseguiu produzir tantas peças que você tinha colocado como meta. Você vai lá e proporciona a eles um reforço proporcional ao que eles produziram. Então, você estabelece metas de produção e, atrelado às metas, você coloca benefícios ou remunerações extras. Então, o pessoal vai lá correr atrás para produzir, para ganhar mais. E aí você tem um comportamento desejado. Só que, novamente, recebido o dinheiro, volta-se a estaca zero e por isso tem curta duração. Em um proporcional variável, a gente tem um desempenho muito alto com longa duração. Por quê? Porque eu não coloco um fixo a ser pago, por exemplo, eu posso pagar por comissão. Então, as comissões vão variando de acordo com a produção, em termos percentuais. Então, se eu vendo 100, minha comissão é 2%. Se eu vendo 1.000, minha comissão é 5%. Então, variando a comissão de acordo com a variação do comportamento de vendas, então eu tenho uma preocupação em vender mais por parte do meu funcionário, muito mais, vamos dizer assim, a longo prazo. Então, ele vai estar sempre buscando um mais alto comportamento de vendas, mais alto rendimento em vendas e para sempre, enquanto ele estiver trabalhando. A gente pode trazer algumas críticas, né? Como sempre trazemos as teorias. No caso da teoria comportamental, é uma ênfase exagerada nas pessoas. Para alguns, a teoria comportamental focou somente nas pessoas, esquecendo o contexto à sua volta. E isso daí surgiu como uma crítica a todas as teorias, né? Porque elas sempre voltam os olhos mesmo para aquilo a que se propõe estudar, mas cabe em determinados momentos esse tipo de crítica. Uma abordagem mais descritiva e menos prescritiva, isso daí é ruim para algumas organizações, pensar somente de acordo com o momento, a ocasião e descrevê-la, e não vir com algo pronto também, algo que deve ser praticado e que já foi planejado. Profunda reformulação na filosofia administrativa, de fato, essa teoria comportamental, ela jogou para outro lado o pêndulo da teoria, né? A teoria estava no pêndulo aqui, desse lado, falando do trabalho, dos processos, padronização, e aí então você vê uma mudança em 180 graus e agora todo mundo olhando para esse outro lado da organização mais humano, comportamental, e esses extremos ou pensamentos extremistas não são muito interessantes. Nós temos também as dimensões bipolares, né, da teoria comportamental, ou seja, fica colocando o ser humano de uma forma ou de outra. Você tem esses dois lados aí, um lado bom, um lado ruim, que vai implicar no modelo de gestão, isso é complicado. A relatividade também, porque infelizmente falar sobre teorias de motivação é relativizar, então cada pessoa vai se motivar de uma forma, vai ter aspectos motivacionais, fatores intrínsecos muito particulares, isso a teoria não vai conseguir alcançar satisfatoriamente, e principalmente com as mudanças na sociedade, aí é que os fatores motivacionais mudam também. E também dá para dizer que teve uma visão bem tendenciosa, porque tentou mostrar muito aquilo que era um reflexo dos próprios autores, né? Assim, quando eu vou falar da motivação humana, parte da minha, a priori. E isso ficou claro em alguns momentos e por isso a teoria sofre essa crítica, certo?
Bom, a gente fez um apanhado das principais teorias que compõem a teoria comportamental, os principais teóricos e seus estudos. Reforço, não queremos aqui dizer que uma teoria é melhor do que a outra. A ideia é mostrar as diversas contribuições que tivemos ao longo da evolução da teoria administrativa. Ainda temos várias outras a estudar. Cada teoria tem seu lado bom, seu lado ruim. O importante é que você que está estudando a teoria desenvolva sua opinião sobre isso, certo? Compartilhe esse vídeo com quem você conhece e está precisando desse tipo de informação. Comenta aí quais foram as dúvidas que ficaram, ou mesmo alguma parte que eu não falei e você acha que era importante ter tocado, que aí isso tudo vai contribuindo para melhorar ainda mais o desempenho desse meu material e o alcance das aulas, ok? Agradeço pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.